Eu quero falar nesta manhã sobre o primeiro mártir da Igreja de Cristo. A primeira pessoa que morreu por causa da igreja, né? E por causa de Jesus Cristo. O nome dele era Estevão. Homens de dura cerviz, que quer dizer pescoço duro, e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Portanto, a Bíblia estabelece que é possível sim resistir ao chamado de Deus, resistir ao Espírito Santo, resistir à palavra de Deus, resistir às bênçãos de Deus. Que isso não aconteça entre nós. Oremos. Pai querido e glorioso, peço em nome de Jesus Cristo que fale aos nossos corações através da sua palavra. O Senhor já tem falado bastante conosco nesta manhã. Nós somos testemunhas de que o Espírito de Deus está entre nós. Agora pedimos que fale mais uma vez conosco. Toque os nossos corações, abra os nossos olhos, abençoe este momento. No nome de Jesus, amém. O que conhecemos sobre a vida deste homem chamado Estevão? Eu diria muito pouco, mas o suficiente para saber que ele irá ganhar muitas coroas, muitas recompensas lá no céu. Aliás, o próprio nome Estevão significa coroas. O nome Estevão significa coroado. Ele foi um dos primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. Será que Cleto e Davi aceitariam ser nossos diáconos, Diego, se soubessem que vão morrer por causa disso? Provavelmente ele era um judeu, mas que cresceu na cultura grega ou na cultura helenista. Ele foi o primeiro cristão a derramar o seu sangue pela causa de Cristo. Cristo havia morrido, ressuscitado, e ele, Estevão, foi o próximo. Mas foi através de seu martírio que o apóstolo Paulo foi apresentado, de fato, para o Evangelho, pela primeira vez na condição de perseguidor. Paulo ouviu a pregação de Estevão, do começo ao fim. Isso me faz lembrar de uma mulher terrorista. Ela era terrorista, ela havia sido paga para tirar a vida de um evangelista muito famoso, que havia na Argentina, mas ele estava pregando em Lima, no Peru. E ela foi contratada para matar aquele evangelista na década de 80. E ela foi para o estádio de futebol, armada, pronta para tirar a vida daquele homem. Mas durante a cruzada, durante a pregação, ela ouviu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela ouviu a palavra de Deus. E quando ela saiu do seu lugar para ir até a plataforma onde estava aquele pregador, a fim de tirar-lhe a vida, ela ouvindo a palavra de Deus, ela não resistiu, ela se converteu. E ela desistiu daquele atentado na última hora. E ao invés de tirar a vida de um homem, ela dedicou a sua vida a Jesus Cristo. E ela saiu daquele estádio, salva e transformada. Estevão ficou conhecido como um dos 7 diáconos de Atos capítulo 6. E diz a lenda, não sabemos se é verdade, que ele era um dos 70 discípulos que foram enviados por Jesus Cristo, de 2 em 2. Mas o que a Bíblia revela sobre ele? Que ele era um homem cheio de sabedoria e de graça e de poder. E que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. E o que eu e você, o que nós temos em comum com o primeiro mártir da igreja? Eu espero a sua pregação. Eu espero a sua compaixão. E eu espero a sua visão nesta manhã. Então, em primeiro lugar, a pregação de Estevão precisa ser a nossa pregação. Já se passaram mais de 2000 anos, porém o evangelho que Estevão pregou continua o mesmo. Ele começou a discursar falando sobre o patriarca Abraão, passando por José do Egito, passando por Moisés, até o rei Davi, Salomão e finalmente Jesus Cristo, que tinha acabado de ser crucificado e ressuscitado. Então Estevão pregou a palavra de Deus
cronologicamente, começando do início até o fim. E Jesus Cristo, Ele é o fim das Escrituras Sagradas. E você sabia que hoje em dia, os missionários aos índios estão fazendo do mesmo jeito? Eles aprenderam com Estevão. Os missionários não chegam agora nas tribos dos índios, já falando de Jesus Cristo. Mas eles estão ensinando a Bíblia cronologicamente e apresentando para os nativos, o Velho Testamento, mostrando a criação do mundo, a queda do homem e finalmente a crucificação de Jesus Cristo. E assim os índios estão tendo uma visão panorâmica da palavra de Deus e sendo preparados para receber o Messias de Israel. E Estevão usou essa tática, mas ele não estava pregando para índios pagãos, pessoas que não tinham conhecimento de Deus. Ele estava falando para os escribas e fariseus que conheciam o Velho Testamento na palma da mão. Verso 52 diz: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então ele estava aplicando a palavra de Deus e as profecias ao que estava acontecendo em Jerusalém naqueles últimos dias. E meus irmãos, apesar do Brasil se considerar um país cristão, a verdade é que a maioria das pessoas no Brasil é analfabeta bíblica, não tem conhecimento bíblico. Elas não sabem discernir entre Jesus Cristo, Buda e Maomé. Então nós precisamos ensiná-las o ABC da palavra de Deus. E o que está faltando em nossa pregação hoje em dia? Primeiramente, está faltando conhecimento. Atos 6:10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. O que estava faltando era sofia. A palavra conhecimento no grego é sofia, que quer dizer sabedoria ou informação. Nem mesmo os doutores da lei, os escribas e fariseus, podiam resistir à sofia, o conhecimento do jovem Estevão, o poder e a sabedoria que ele tinha sobre a palavra de Deus. Mas hoje em dia, meus irmãos, as igrejas não estão mais ensinando, e quando ensinam, as pessoas não estão mais aprendendo. E deixe-me dizer-lhe que pouco conhecimento é perigoso. Pouco conhecimento é perigoso. Por isso há muitas igrejas sem nexo, sendo abertas em todos os lugares, e pessoas se auto-intitulando pastores, pastoras, bispos e apóstolos, mas sem manejar bem a palavra da verdade. O crente verdadeiro é aquele que busca o conhecimento da palavra de Deus. Paulo disse: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Quantos podem dizer que a palavra de Deus habita nesta igreja abundantemente? Nós tínhamos na igreja o testemunho de um pai de família, já com cerca de 50 e poucos anos de idade. Resolveu fazer o nosso curso do Instituto Bíblico de 3 anos. Ele trabalhava como mecânico de caminhão, trabalhava duro o dia inteiro, e à noite ele sempre estava presente no nosso Instituto Bíblico. Por 3 anos, ele estava quebrado no final do dia, mas nunca perdia uma noite sequer do Instituto. E ele sempre mantinha uma boa atitude. Agora eu pergunto, o que leva um pai de família, mecânico de caminhão, a se sacrificar assim? Só existe uma resposta: era o prazer que ele tinha de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece o Deus desta palavra. Recentemente, eu recebi um meme, que ao invés de me abençoar, me perturbou. Esse meme dizia assim, que os efeminados, que os homicidas, que os ladrões jamais herdarão o reino de Deus, e que Jesus te ama é para os fracos. Ao contrário, Jesus te ama é para os fortes,
Porque só Jesus pode amar os fornicadores, só Jesus pode amar os ladrões, só Jesus pode amar os efeminados e levá-los para o céu. Amém, irmãos? Portanto, nós precisamos entender que conhecimento é importante. Esse conhecimento nos diz que Deus amou o mundo inteiro e que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este conhecimento não é para ser pastor, não é para ser professor, mas é apenas para se aproximar cada vez mais e mais do nosso Deus. Se você tiver conhecimento da palavra de Deus, você irá deixar todas as pessoas ao seu redor atônitas. O diabo vai ficar atônito. Mas o que mais está faltando em nossa pregação hoje em dia, além de conhecimento? Eu creio que esteja faltando convicção. O que não faltava na pregação de Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Esse espírito aqui significa convicção. Eu nunca comprei peixe de um vendedor que não gostasse de peixe. Eu também não quero ser operado por um médico que tem medo de sangue. Por que então eu vou ouvir a pregação de alguém que não acredita no que está dizendo, que não acredita no que está falando, que não acredita no que está ensinando? Estevão acreditava, e até os seus inimigos reconheceram naquele dia que ele parecia ser um anjo de Deus, enquanto pregava a palavra de Deus. Veja o verso 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E o que transformou o rosto de Estevão num ser angelical foi o poder da palavra de Deus, foi a convicção com a qual ele estava pregando. E convicção é a capacidade de convencer outras pessoas. Não adianta todo conhecimento, mas se eu estou pregando sem convicção e não estou conseguindo transmitir confiança para as pessoas que estejam nos ouvindo. A princípio, parece que Estevão morrera em vão. Ninguém se converteu naquele dia. E para piorar, ele foi apedrejado até a morte. Mas, sempre existe um mas. O livro de Atos faz questão de mencionar que no meio da multidão enfurecida, um de seus ouvintes era o fariseu, religioso, Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como apóstolo Paulo. Então, se Estevão morreu naquele dia apenas para ganhar o coração do apóstolo Paulo, valeu a pena a sua morte prematura. Lembro-me que durante a conferência de aniversário da nossa igreja, uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas ninguém que eu convido visita a igreja, ninguém da minha família, ninguém da minha parentela, ninguém do meu local de trabalho, ninguém da minha vizinhança, eu convido, ninguém vem. Então eu resolvi fazer-lhe esta pergunta: a senhora convida com convicção ou convida por um acaso? Quando convida, demonstra realmente desejo que aquela pessoa visite a sua igreja, ou convida sem expressão alguma? Porque é necessário que quando você esteja falando de Jesus, haja convicção na sua voz. É necessário que quando você esteja convidando alguém para visitar a casa de Jesus, haja convicção na sua voz. Judas 1:23 diz: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ou seja, nós nunca vamos livrar ninguém do inferno pregando sem convicção, ensinando sem convicção e sem conhecimento. Que Deus nos ajude. Hoje de manhã, a pregação de Estevão precisa ser a nossa pregação. Em segundo lugar, a compaixão de Estevão precisa ser a nossa compaixão. Veja como ele amava, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eufemismo, na verdade ele morreu.
O amor de Estevão foi tão imenso que ele não teve medo da morte. Ele não teve medo nem do processo da morte, que no caso dele foi o apedrejamento. E muito menos, ele não teve medo do que viria após a morte, pois ele sabia, amém, irmãos? Ele sabia. Então, nesta manhã, o amor é o melhor antídoto que existe contra o espírito do medo. Nosso texto de hoje, estou com medo. Eu estou com medo. Mas o amor é o melhor antídoto contra o nosso medo. Seja medo da economia, seja medo das doenças, seja medo do desprezo, seja medo do abandono, seja medo da morte. O amor é o melhor antídoto contra o nosso medo. Quando somos dominados pelo medo, é porque nós estamos deixando de amar a Deus e de amar ao próximo, e estamos nos amando mais do que a Deus e mais do que ao próximo. Estevão, ele soube se colocar em terceiro lugar, em terceiro plano. Mas se naquele dia ele estivesse em primeiro lugar, não teria sido o primeiro mártir da igreja. Primeiro de tudo, amor ao próximo. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E aqui ele repetiu a mesma oração que Jesus havia feito alguns dias antes, durante a crucificação, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Só que hoje em dia, a igreja não consegue amar nem os que estão dentro da igreja, que dirá os de fora. Que dirá os de fora. Veja que perdoar é sinônimo de amar. Quem ama, perdoa, amém, irmãos? E quem perdoa é porque ama. Durante a guerra dos Boxers na China, recentemente o nosso presidente, infelizmente, elogiou esta guerra e as suas consequências. Mas durante aquela guerra, centenas de missionários foram cruelmente assassinados. Mas um soldado chinês, fazendo parte da revolução, se converteu a Cristo. Sabe como? Ao ver uma família inteira de missionários sendo queimada viva. Porém, sem reclamar com os soldados. Enquanto o pai embalava o seu filhinho de 2 anos para dormir. Aquele soldado não resistiu àquele amor e se converteu ali mesmo a Jesus Cristo. Mais pessoas iriam se converter a Cristo se também pudessem sentir e ver em nós o nosso amor por elas. Se pudessem sentir e ver em nós o nosso amor uns pelos outros. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas Estevão também demonstrou amor a Deus, não só amor ao próximo. No verso 59, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão provou que amava a Deus mais que a sua própria vida. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Nós não sabemos se ele era casado. Nós não sabemos se ele tinha filhos. Nós não sabemos se ele era filho único e se ainda tinha seus pais. Nós só sabemos que ele colocou Deus acima da sua própria vida. Jesus resumiu a minha vida, a sua vida, da seguinte forma. Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E assim se resumiu a vida de Estevão. Ele amou a Deus acima de si mesmo e amou o próximo como a si mesmo. Você sabia que além dos missionários estrangeiros, muitos chineses convertidos a Cristo também foram cruelmente
assassinados durante a Revolução Comunista na China? Missionários e membros de suas igrejas eram obrigados a cavar as suas próprias sepulturas, e depois eles eram jogados vivos dentro daquelas valas. Porém, enquanto eles estavam sendo enterrados vivos, suas vozes se uniam em cânticos de louvores. Eles cantavam a Deus até o seu último suspiro. E um dos hinos mais cantados durante aqueles dias, durante a execução daqueles mártires, foi este que eu e você vamos cantar agora juntos. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. Graças a Deus, você e eu não estamos sendo enterrados vivos, mas nós estamos sendo enterrados pelo medo, nós estamos sendo enterrados pelo pavor, nós estamos sendo enterrados por todos os sofrimentos que há neste mundo. E nós só vamos conviver com esse sofrimento se Jesus Cristo for o nosso primeiro amor. Nos coloquemos em pé e cantemos este hino. Jesus, sempre te amo. Vamos acompanhar. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti toda a glória na terra e no céu. Meu mestre divino, meu Deus e meu Rei. A ti, ó meu Cristo, submisso serei. Eu te amo porque morreste por mim. Eu te amo porque o amor não tem fim. Em ti confiança pra sempre terei. A ti, ó meu Cristo, submisso serei. Eu te amo, meu mestre, enquanto viver. Eu hei de louvar-te com grande prazer. Agora e pra sempre, contigo estarei. A ti, ó meu Cristo, submisso serei. Podem se assentar. Mais foram as almas que a igreja chinesa ganhou para Cristo na morte que em vida, porque eles provaram o seu amor para com Deus e para com os seus próprios assassinos e concidadãos. Então, isso aprendemos com o primeiro mártir, Estevão, a sua pregação e a sua compaixão, que hoje de manhã precisam fazer parte das nossas vidas também. E agora, em terceiro e último lugar, a visão de Estevão precisa ser a nossa visão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Muitos de nós têm uma visão pífia da vida. Queremos conforto, queremos dinheiro, queremos saúde, queremos fama, queremos prazeres. Mas Estevão tinha uma visão verdadeira da vida. Ele fixou seus olhos no céu e não sobre a terra. Ele pensou nas coisas que são de cima,
e não nas coisas que são de baixo. Paulo disse isso: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa era a visão de Estevão, essa precisa ser a minha visão. E a primeira visão é ser cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Significa, se for preciso morrer por Cristo, nós morreremos. Ser cheio do Espírito Santo é ser vazio de si mesmo, de suas opiniões, é a mortificação do nosso ego. Deus deve estar cansado de ver em nós carnalidade, egoísmo, egocentrismo. Deus deve estar triste de ver em nós interesse próprio. Ah, você chama de personalidade, eu nasci assim. Você chama de gênio forte, eu nasci assim. Mas a Bíblia diz que é carnalidade, é falta de ser cheio do Espírito Santo. 1 Pedro 2,23 diz: o qual quando injuriavam, não injuriava, quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então o segredo é se entregar a Deus completamente. Nós vamos eliminar pelo menos 80% de todos os nossos problemas emocionais, físicos e espirituais, andando em espírito e não fazendo a nossa própria vontade. Qual é a visão que você tem hoje da vida? É a de ser cheio de si mesmo ou cheio do Espírito Santo? E a segunda visão que eu preciso é buscar a glória de Deus e não a minha. Viu a glória de Deus e viu Jesus, que estava à direita de Deus. Alguém me perguntou: o que nós vamos ver no céu, Jesus ou Deus? E eu acabo de dizer: nós vamos ver os dois. Outra decisão muito importante na vida é se vamos buscar a nossa glória ou a glória de Deus, a glória dos homens ou a glória de Deus. Eu conheço um médico em Goiânia que foi proibido pelo Conselho Regional de Medicina a expor a sua fé em Jesus Cristo para os seus pacientes durante as consultas. Este médico educadamente respondeu que, caso os pacientes não gostem do que ele está dizendo, podem penalizá-lo, não retornando às consultas, mas que o conselho não tem o direito de proibi-lo de expressar a sua fé. O conselho ameaçou cassar os seus direitos como profissional de medicina. O médico não se intimidou e até hoje o conselho nada pôde fazer contra ele. Foi mais ou menos o que aconteceu com Estevão, mais ou menos o que aconteceu com os demais apóstolos. Eles foram proibidos várias e várias vezes de falar em nome de Jesus, mas nunca deram crédito a essas proibições. Por outro lado, há crentes que estão mais preocupados com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Eu quero pedir perdão à irmã Jéssica, que é sanitarista. Mas durante a pandemia, Jéssica, eu já estava pronto a desprezar todos os protocolos e desprezar todas as regras, nos proibindo de nos reunirmos na casa de Deus. Estava prestes a ir contrário a todas essas ordens, porque ninguém pode nos impedir de pregar a palavra de Deus. Havia cidades no Brasil que a igreja não podia se reunir nem no pátio, nem do lado de fora da igreja. Isso é antibíblico. E nós temos que buscar a glória de Deus e não a glória dos homens. Graças a Deus, não foi preciso chegar a este ponto. Mas eu sei de colegas meus de ministério que foram presos no Canadá, porque não deixaram de reunir a igreja e de pregar a palavra de Deus naqueles dias. João 12:43 fala sobre esses homens que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então não é difícil ser um bom crente, uma vez que você tem uma visão correta da vida cristã, ser cheio do Espírito Santo e buscar a vontade de Deus e não dos homens. O que nós deveríamos ter em comum com o primeiro mártir da era da igreja?
sua pregação, com conhecimento e com convicção. Sua compaixão para com os homens e para com Deus. E até aqui, eu quero parabenizar a nossa igreja. Mas precisamos também da sua visão. Ser cheio do Espírito Santo e buscar a glória de Deus. E irmãos, apesar de todo o sofrimento de Estevão, veja o resultado no verso 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele foi para um lugar muito melhor. Quem ficou no lugar pior foram os seus assassinos. Quem acabou sendo punido foram os seus assassinos. Ele foi recompensado.